E aí, galera do Mito Create, sejam bem-vindos ao Mito TV. E com muito orgulho eu trago para vocês aí a análise completa de Yu Yu Hakusho. Quero agradecer muito ao Zé, que ele é o primeiro que faz um pedido de anime completo. Geralmente o pessoal que pede uma saga, uma temporada, duas. E nessa ele pagou aí a análise completa. E deu resultado. Eu fiz as análises do Dragon Ball completo, do Naruto completo. Faltou o Boruto, mas não tenho muita vontade de fazer não, tá? Eu tava assistindo até, mas eu parei e esse eu fiz por eu mesmo, né? Porque eu queria fazer e eu sabia que daria resultado nesses meus vídeos, que o pessoal ia querer ver esse tipo de análise que eu faço de outras obras, né? E o Yu Yu Hakusho eu sempre quis ver, mas nunca encaixava, que o pessoal sempre pediu, é muito pedido, hein? Nunca encaixava aqui em algum momento para eu fazer isso aí grátis, digamos assim, né? Então é por isso mesmo que eu tenho os meus canais aí, praticamente todos eles são pagos e isso ajuda muito financeiramente o canal. E eu agradeço muito ao Zé aí por ter feito esse pedido. Eu acho que demorei um pouco, não foi muito, achei que ia demorar mais até. Eu gostei bastante do Yu Yu Hakusho e eu tenho algumas críticas a fazer, algumas coisas assim que eu acho que podia ser melhor, né? Então, mas no geral eu adorei, eu sempre vou colocar ele aí ao lado de Naruto e Dragon Ball, eu gostei. Apesar de ser uma história bem curta e rushada, que já é uma crítica, né, antes mesmo. O vídeo vai ter spoiler, então para quem já viu, vale a pena ver aí o meu vídeo todo. E quem não viu ainda, cara, eu acho que mesmo com os spoilers vale a pena. Eu vou tentar minimizar ao máximo os spoilers, mas eu preciso trazer uma análise completa, falando tudo, né, que acontece. Então vamos lá, eu nem sabia do que se tratava, nunca assisti nenhum episódio, a única coisa que eu fiz foi jogar um jogo do Super Nintendo e eu gostava bastante das lutas, achava bem top, achava muito parecido com Dragon Ball ali, o jogo em si, ali tudo, nos personagens, e eu não estava errado. O Yu Yu Hakusho é como se ele fosse uma versão alternativa do Dragon Ball. É incrível, cara. Se a gente pegasse assim, olha, e fizesse um paralelo, vamos criar um Dragon Ball, só que diferente. Mais Dragon Ball. Cara, é impressionante como que esse negócio claramente foi inspirado em Dragon Ball. Se não foi inspirado em Dragon Ball, foi muita coincidência, mas acredito que sim. Eu já vi muitas notícias falando que o criador desse Yu Yu Hakusho, ele era fã, sempre foi fã do Akira e do Dragon Ball. E de outras obras também aí. E se eu tivesse que dizer assim, rapidamente, quais são como é que eu posso definir, comparando alguns animes com o que é o Yu Yu Hakusho? É como se Dragon Ball, Naruto e Cavaleiros do Zodíaco tivessem um filho, porque tem um pouco de cada um. Tem muito mais de Dragon Ball, mas tem um pouquinho de Cavaleiros e um pouco de Naruto também ali. Não que o Yu Yu Hakusho se inspirou no Naruto, não me entenda mal, né? É que se eu tivesse que explicar para vocês rapidamente o que é uma fusão desses três, seria um filho dele. E como eu não sabia nada, foi muito bom de assistir, cara, muito bom. Então vamos lá, são 4 sagas que a gente vê aí no anime, tá? São 4. E a gente começa ali com o Yusuke Urameshi. Inclusive eles falam bastante o sobrenome dele, do amigo dele também, o Quabra. O Kazuma, eles sempre falam muito, eles nunca falam só o nome dele. Pelo menos ali, assim, o anime todo é quase torneios, tá? São torneios que são realizados ali. E praticamente as 4 sagas ali torneios e torneios. De certa forma, até quando não é um torneio, é um torneio. Então eu acredito que o cara deve ter gostado muito dos torneios do Dragon Ball, porque realmente sabe? E o Yusuke, ele acaba morrendo no primeiro episódio ali. Os primeiros 7 episódios, 6, cara, é bem chatinho assim, mas ele tem uma comédia muito boa. E o engraçado é que essa comédia ela vai se perdendo um pouco conforme vai passando as sagas. Mas no começo, cara, vale a pena ver pela comédia. O Urameshi é muito engraçado. E essa graça toda do Urameshi, ela combina com a dublagem. Cara, a dublagem desse anime, nossa. Não vem dizer aqui que japonês é melhor. Eu nunca vou assistir essa obra em japonês, jamais na minha vida. A dublagem é simplesmente excelente. E ela é uma dublagem tão boa que eu acho que eu nunca vi uma dublagem melhor que essa. Pelo um quesito de uma coisa.
é uma dublagem que tem o melhor time de dubladores. Todos os dubladores famosos. Eu só não tô lembrando se teve o do Freeza. O dublador do Freeza, aquele velhote lá, eu acho que ele não teve, cara. Se teve, foi bem rápido, mas eu acho que não teve. Sabe, aquele vilão icônico também do Cavaleiro do Zodíaco, eu também acho que ele não teve, eu esqueci o nome agora do dublador. Aquele da risada, sabe? Eu esqueci o nome dele, cara, não lembro agora. Do Freeza eu também não lembro. Tirando esses dois, que eu não me lembro, mas talvez tinha ali e eu não percebi, cara, todos que vocês imaginar que dublam estão ali. Todos. É tanto dublador que chega um momento que tem o Dois Homens e Meio, a série Dois Homens e Meio, que infelizmente eu ainda não trouxe vídeo aqui, mas eu pretendo trazer. Ela tem duas fases de dublagem, a Dois Homens e Meio. Eu acho que a primeira temporada tem um dublador que encaixa perfeitamente com o Charlie Sheen, né, o Charlie, e depois ele muda para outro dublador, que também encaixa muito, não sei, uma ou duas temporadas, não lembro, mas eles mudam. Tem gente que nem percebe de tão bom que são os dois caras. Percebam aí se vocês nunca viram os Dois Homens e Meio. E por que eu tô citando isso? Tem tanto dublador que chega um momento, porque o Yusuke, ele tem a dublagem do Charlie posterior, que eu falei, a segunda dublagem. E esse cara manja muito de dublagem. A dublagem do Charlie é simplesmente perfeita no Dois Homens e Meio. E o Yusuke Urameshi usa essa dublagem. Só que chega um certo momento de um dos torneios que chega o outro cara que dubla o Charlie na primeira temporada. Então a gente tem um contraste de duas dublagens. É como se fossem os dois o Charlie Harper conversando entre si. Cara, aquilo ali simplesmente espetacular, cara. E eu vi 500 episódios do One Piece. E o One Piece ele tem bastante dublador também, só que repete muito. Esse não, cara. O cara tem até o dublador do Homer. Então, assim, é um time perfeito. Sabe? Porque tem muito cara famoso e cara bom. Aí tu vê Dragon Ball, Naruto também tem uns dubladores muito bons. Mas só que repete. Alguma coisa e outra ali repete. E a gente, como é que eu posso dizer, cara? Os dubladores do Dragon Ball são meio que desconhecidos ali. Sabe? Com exceção do Goku, do Freeza. Os outros ali já são os caras mais assim, não tão famosos. Ou pelo menos não eram na época, né? Mas esses ali do Yu Yu Hakusho, cara, é simplesmente assim, ó. É uma dublagem que é bem abrasileirada e são piadinhas muito engraçadas. Que cai ali. Eu nem sei se tem no original. Eu não li o mangá, nem vou ler o mangá. Não sei se consiga ele aí. Talvez eu leia o mangá, mas eu às vezes até prometo que vou ler os negócios, mas não dá tempo, cara. Não dá tempo. Eu prometi que ia ler o resto do Solo Leveling e não consegui, cara. Não consegui fazer. Então, continuando, esses três episódios, vamos dizer assim, no começo é chatinho, sabe? Ele morre, daí a história fala que é uma anomalia. Ele não era para ir pro céu e não era para ir pro inferno, não era para ele morrer agora. E esse recurso é usado um pouco meio xarope nessa história aí, tá? Que é uma das coisas assim que eu não gostei, mas também não vou reclamar muito, sabe? É um recurso ali que eles usam às vezes para resgatar uns personagens ali que parece assim que se ele não resgatasse, não ia ficar bom a história, sabe? É um recurso meio falho ali, assim, usado do nada. O personagem voltou à vida, que porra é essa? No caso do Yusuke, tem todo um troço elaborado, toda uma explicação, que lá na última saga vai explicar, ou na terceira já explica, eu acho. Na terceira já explica. E ele tem uma base gigantesca ali de história pra gente aceitar. Agora tem outros ali que, pelo amor de Deus, cara. Porque quiseram ressuscitar, ressuscitam. Eu não gostei. Sinceramente, eu achei meio falho ali. Tirou um pouco da força da morte dos personagens, né? Da potência ali. Mas em compensação, muitas pessoas morrem. Dos principais ali, spoilermente falando, alguns morrem. Mas é usado esse recurso que eu disse, sabe? Não tem ali com os principais. E é até bom. Porque tem poucos personagens principais nessa história. E tem muitos personagens na história que não são principais, que são vilão. Outros vilões que vão virando amigo. Igual como é a dinâmica do Dragon Ball, né? E é muito nome, cara. É muito curto o anime. São 112 episódios. E eu não vou lembrar de quase nenhum vilão. Alguns ali, os mais marcantes. Não vou lembrar. E nem vilão que virou amigo. Eu vou explicando aqui conforme vai passando. Eu não tenho roteiro, eu vou só falando aqui. E eu acho que é por isso que o pessoal gosta do meu vídeo, né? Dos meus vídeos, né? Isso, ó, não tem nada anotado. Nada. Eu só pesquisei pra ver o que tinha além do anime
do Yu Yu Hakusho. E eu vi ali os ovas e os filmes, eu dei uma olhada assim, olhei eles ali para ver o que era o assunto. Não é interessante porque não é considerado nem canônico, sabe? Não faz parte. Nenhum dos. Tem 2 filmes e 2 ovas. E aí eu até tava assistindo, mas aí quando eu li que não era canônico, não fazia parte da história, eu sinceramente, sabe, não quis ver. O mais legal é o filme de 90 minutos, cara, que tem um vilão ali, que ele era o antigo rei do inferno, mas isso aí, né, acho que não agrega em nada aqui, sabe, não muda muito, é só uma alternativa das histórias que já tem aqui. É meio parecido ali, personagens que são sequestrados e resgatados, isso aí já tem aqui, sabe, já tem na série principal, então realmente nem eu considero canônico, tá? Eu dei uma olhada por cima ali, mas não vi tudo, tá? Confesso que isso aí eu fiquei devendo. Mas eu ia olhar até, mas pensei, não, deixa, cara, é só mais do mesmo, né? Vamos falar só sobre o que interessa realmente aqui. E como ele é uma anomalia, ele não era pra morrer na hora que ele morreu, salvando um menino de um atropelamento. E o Yusuke é um cara que ele gostava de lutar muito. E tem um amigo dele que realmente eu nem encarei como amigo, ele era mais um inimigo, que é o Coabra. E no começo eu não gostava, assim, nos primeiros eu não gostava dele, sabe? Não era interessante o personagem, eu nem prestava muita atenção nas historinhas dele ali, porque... Só que depois, caralho, foi um personagem muito bom, cara. Inclusive, um dos problemas dessa história foi o que fizeram com o Coabra no final. Vou falar lá mais pra frente. E aí ele tem que fazer ali umas provas, digamos assim, tá? O Yusuke, ele tem que fazer umas provas para poder voltar à vida, ele tem essa chance. Inclusive ele ganha até um ovo para ir chocando, digamos assim, passando energia para ele. E esse ovo depois vira um bichinho lá que evolui para um baita bichão, que é um bagulho muito legal, muito foda, cara. E eu falei, esse bicho vai evoluir para um bicho bem grandão, cara, porque ele é bem tosquinho, assim, o Pio, um bichinho bem tosco, assim, sabe? E depois o Yusuke ele nem lembra mais desse ovo, sabe? Fica bem descartável a coisa assim, mas volta depois, bem legal isso. Aí ele acaba trabalhando para um negócio muito legal, ele vira um detetive sobrenatural. E por que eu disse que era um Dragon Ball de uma versão alternativa? Cara, a mitologia do negócio é shintoísta, é igualzinho o Dragon Ball. Cara, tem o Ema Daioh com o exato nome, com o mesmo visual do Dragon Ball, com aqueles demônios que ficam junto com ele, servindo ele, os mesmos demônios. Cara, quando eu vi, eu pensei, meu Deus, que coisa foda, cara. Esse cara que criou o Yu Yu Hakusho, ele ama Dragon Ball, mas exatamente igual, cara. Exatamente igual à mitologia do Dragon Ball. E tem o Ema Daioh, e o Ema Daioh é um cara assim que ele é bem mais reservado que o Dragon Ball, sabe? Ele é bem mais assim, quando mostrava só o corpo, nem a cara mostrava. Mas quando mostrou a cara, é a mesmíssima do Dragon Ball. Gostei muito. Até o lugar onde ele fica todo. Só que a gente fala com o Koema, o filho dele, né? Os personagens ali, a história é com o filho dele. Isso aí não tem no Dragon Ball. É uma coisa do Yu Yu Hakusho, né? Koema. E ele é um bebezinho, sim, que tem uma chupetinha e tal. E a gente pensa que não é nada, mas ele realmente tem uma grande importância. E ele que cuida dessas coisas. Ele meio que trabalha pro pai dele. O pai dele, como a gente sabe já, né, de Dragon Ball e dessa mitologia, deve ter milhares de anos. E ele só fica ali mandando. Então quem faz isso agora é o filho dele, né, o Koema, que vai fazendo isso. E ele contrata o Yusuke para ser um detetive sobrenatural. Então ele tem que pagar por ter ressuscitado. Aí tem umas cenas até meio bizarras, até que eles têm que cuidar do corpo do Yusuke, porque ele fica morto por um bom tempo, ali uns 5 dias ele fica morto, eu acho, não lembro. E tem uma hora que pega fogo na casa dele e o corpo tá lá. E ninguém pergunta, assim, sabe, no meio. Tudo bem que tá tendo um incêndio, né? E ninguém pergunta, nossa, o corpo, não sei o que. É pouco, assim, sabe? Eu achei bem esquisita essa parte. Mas não vou reclamar. Não é esse o problema que eu tenho a reclamar, assim, dessa história, sabe? Primeiro que eu achei rushado demais. As lutas são bem rushadas, com exceção das principais, que são muito fodas. Lutas que acabam muito rápido. Foi muito rushado. Eu acho que ele tava com pressa, ele podia ter desenvolvido muito mais. Essa história facilmente durava 200 episódios, não 102. Tem histórias muito rushadas ali. Tem 2 episódios que eu quase pulei. É muito chato quando tem um menino xarope lá. Inclusive esse menino é ressuscitado depois porque o Koema quis. Ele vai lá e ressuscita. Eu quero ressuscitar esse guri aqui porque... guri pau no cu, enchedor de saco. Ele faz umas gincanas lá de tênis. Que bagulho xarope. Eu assisti assim, mas... fechava o olho e acordava. Esses 2 episódios aí você não pode pular, nem precisa ver.
Eu vi de trouxa que eu sou, só pra não dizer aqui, né? Porque eu tenho que analisar aqui, né? Aí, continuando. Depois disso, né, ele vai ali, ele conhece a mestra Genkai, uma mestra muito foda, e é torneio o tempo inteiro. Um torneio atrás do outro, um torneio atrás do outro, sempre assim, sempre um torneio, né? E já começa aí, tem vários torneios, são tipo provas, assim, né? Tem uma prova, depois tem um torneio, depois tem outra prova, e assim vai. O legal, ó, essa história, os personagens, igualzinho Dragon Ball, eles usam energia espiritual. É o Ki. É exatamente a mesma coisa. Eles conseguem diminuir o Ki, aumentar o Ki. Quando eles estão na beira da morte, eles aumentam o Ki. Quando eles estão com medo, eles também podem aumentar o Ki. Então é bem assim, é bem temperamental, parecido também como é o do Cavaleiros do Zodíaco lá, aquele cosmos que ele tem ali, né? Aquela energia dos cosmos ali, que eles têm, que os sentidos, né? Também uma fusão disso aí, Dragon Ball. Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco tem esse negócio aí aqui dentro. E aí, quando eles estão vendo alguém em perigo também, ficam muito mais fortes, tá? É temperamental. Eles têm a sua força base, mas eles podem aumentar, explodir essa força. E treinando, eles também conseguem ficar fortes. O Yusuke, ele fica muito forte. Puta merda. Ele fica muito forte, isso que eu gostei. Ele tem vários treinamentos, tem alguns rebaixamentos aí conforme vai passando as sagas, mas eu gostei demais, assim, de como ele fica forte. Muito forte. Fica assim, ele... Vocês vão entender conforme eu vou concluindo aí a análise. E depois que ele conhece a mestra, treina bastante, vai passando ali a saga, e quando vem a segunda saga, onde eles conhecem ali mais e mais personagens, mais e mais vilões. E o momento especial dessa história aqui é quando aparecem os irmãos Toguro. Puta merda. É o ápice, assim, sabe? O ápice dessa história é os irmãos Toguro e o torneio dos irmãos Toguro. E a gente tem transformações dos personagens, todos eles se transformam. Cara, parecia que eu tava vendo Dragon Ball. Aquelas transformações do Freeza, de se deformar, de virar monstro, tem ali vários personagens. Personagens voam, mudam a cor do cabelo. Tem literalmente um Super Saiyajin que vira cabelo amarelo. Personagens crescem o cabelo. Cara, meu Deus, eu tava vendo Dragon Ball ali, cara. Como não gostar de Yu Yu Hakusho, cara? Tava vendo Dragon Ball escrito ali, cara. Tipo assim, o Yu Yu Hakusho é filho do Dragon Ball, mas não tem como, cara. Não tem como. E os personagens morrem nesses torneios. São muitos personagens descartáveis, mas morrem pra caralho. Algumas vezes eles censuram o sangue roxo e tal. Mas às vezes tem uma sanguinolência boa ali que realmente... Cara, tem um personagem que vira pó, literalmente. Toma uma rajada de chama negra e vira uma poeira. Nem se tem um... Estragou o velório, não tem um pedaço pra, né? E aí, nesses torneios tem muito personagem forte, diferente, poderes diferentes, sabe? Bastante personagem diferente um do outro. Só que ali morrem muito rápido, cada luta acaba no máximo em um episódio. Às vezes tem 2 lutas. Mas o Toguro, principalmente o Toguro mais velho ali, não sei se é mais velho, mas é o maior deles ali, que é o que mais interessa, o outro é um bosta, ele é outra merda lá. Serviu pra encher o saco, mesmo atrapalhar as histórias. Mas um bom elemento, Mas o Toguro, ele é um cara que quando ele conhece o Yusuke, ele vai fazer uma demonstração para ele de 30%, acho que é 30% da força dele. 30 ou 60%. Não, 30, acho. E ele destrói tudo, cara. Porque a primeira vez que eles lutam com ele, dura 2 segundos a luta. Eles matam ele muito rápido. Assim, não é possível, cara, que acabou. A luta com esse maluco aí. Não é possível que tenha acabado já. Aí tá. Ele se fez de doido lá e perdeu. Para depois... Porque ele... Era pra ser assim, tá? Ele perdeu lá a primeira vez, bem facinho. O Quabra e o Yusuke derrotaram ele bem facinho. E, inclusive, o Quabra, ele é um cara que ele consegue sentir tudo, ele é como se fosse um radar. Ele tem uma espada, e essa espada ele enterra no Toguro. E a energia espiritual do Yusuke Urameshi, ele consegue acessar isso porque ele conseguiu ir pro outro mundo, então ele virou ali meio que um fantasma vivo ambulante. Então ele passou pros 2 lados, ele consegue usar as energias espiritual de formas diferentes. No dedo dele ele conseguiu o Leigan. Dizem depois que é ancestral. Lá depois fala que ele herdou o Leigan. Nada a ver, nem explica isso, mas eu achei uma informação bem estranha. Não sei se no mangá conta melhor, mas ele herdou o Leigan lá.
No final, lá, nada a ver, mano. Lá nos 70% da história. Nada a ver. O poema só fala pra ele que se ele apontar com o dedo, ele consegue dar um tiro. É bem tosco, assim, primeiramente, porque ele consegue dar um tiro por dia, saindo do dedo, é um bagulho bem único. Né? Pega e dá um tirinho bem vagabundo. E esse tiro evolui, conforme os treinamentos ele vai aumentando. 1 para 4, depois nem conta mais quantos ele faz. Tá? Ele vai, e a potência desse tiro, nossa, vai aumentando estratosfericamente, assim, fica muito forte. É isso que quando um anime, ou um jogo, ou uma história consegue mostrar como o personagem fica forte, eu adoro isso. E nesse desenho tem, nesse anime tem isso aí. E quando ele enfrenta o Toguro a primeira vez, ele joga o Leigan dele, que já dá um pouquinho mais forte, nas costas do Quabra, e o Quabra vai com a espada e espeta ele. Mas o Quabra, como é que ele tem poder? Sabe, a história quer dar a entender que eles nasceram assim, anomalia, porque tem ele e a irmã dele, a Shizuka, também é muito mais forte que o Quabra, por exemplo, mas nunca luta com ninguém. Ela dá um pau nos demônios lá, que estão perseguindo ela lá pra ir no banheiro, mas ela nunca luta, assim, nunca luta. Até tem uma vez que ela toma um pau lá, quase morre lá com os caras que estão atirando nela, né? Mas ali eles contam que ela é muito mais forte que ele. Realmente eu acredito, ela é forte, braba mesmo, sabe? E não tem uma explicação disso. E eu procurei por tudo se tinha uma explicação. Não. A explicação é a mesma que tem no mangá. Simplesmente ele nasceu assim, como uma anomalia, e eu achei que era a ver com o pai dele. Ninguém tem pai nessa história. Pensei, cara, os pais dessa galera aí são diabão, cara. Só pode. Um deles é que eu já vou falar mais pra frente. Mas do Quabra, da Shizuka, não tem. Só são uma anomalia. E isso a própria história acaba meio que estragando depois, vocês vão entender. Bom, o Toguro, a gente sabe que ele é muito forte, ele faz uma demonstração de demolhe um prédio inteiro na frente do Yusuke lá, ele fica todo cagado, ele fica trincado. E aí eles treinam muito pra se enfrentar. E tem o torneio que eu falei que é bem legal ali, né? O segundo torneio, quer dizer, o torneio da segunda temporada, da segunda saga. E cria-se um ápice muito bom, porque o Toguro, quando ele demonstra a força dele fora do torneio, fica todo mundo lutando, ele vai lá pro final. Enfim, que ele luta. Tem um momento específico que ele mata um dos caras que tá por trás desse torneio aí. Inclusive o amigo dele tá tentando criar um buraco do mundo das trevas para os demônios conseguir passar livremente para a Terra. Então tem a Terra, o mundo espiritual e o mundo das trevas. E do mundo das trevas para a Terra, ele queria fazer esse buraco aí. E era um cara muito rico. Mas ele acaba não conseguindo. Termina o torneio lá, ele morre lá e acaba não conseguindo. Já conto mais. E aí o Toguro, cara, eu juro para vocês, cara. Pena que eu não posso mostrar a cena aqui, ou talvez se a Cassiana achar aí um GIF dessa cena vai ser meio complicado, porque é um anime antigo, né? É um gordão. E ele, cara, um dedo, assim, ele pega um dedo, tá? E ele faz isso aqui, ó. Juro, cara. Ele faz isso aqui. No encostar, assim, simplesmente a cabeça do cara estoura. Só não encostar num humano normal, né? Aí vocês imaginam a força desse maluco. E o final, eu pensei assim, ó, quando ele mostra 100% do poder dele, eu pensei, cara, é impossível de matar esse cara. É impossível. O próprio Yusuke, ele não arranha o cara, velho. Ele não consegue tirar um pelo do corpo do cara. Não consegue. É extremamente forte. É um ápice de uma luta muito top. E aí, claro, tem umas artimanhas ali que acontecem, né? O Yusuke não tá querendo usar o poder 100%. E aí ele mata um dos amigos dele. É aí que é o momento Dragon Ball, né? O momento que o Kuririn morre. Inclusive o Quabra é bem Kuririn. Lá no final, na última saga, ele não participa de nada. Ele vira um estudante bem bocó. E não gostei, sabe? É pior do que fizeram com o Kuririn. O Kuririn ainda tem várias sagas que ele participa, é muito importante. Né? Vários episódios. O Quabra, coitado, eu gostei tanto dele. Ele evolui tanto aquela espada dele. Tem itens mágicos também muito top, igualzinho Dragon Ball. Aqueles itens que o Mestre Kami tem. Sabe, aqueles leques que consegue apagar fogo, nuvem voadora. O cara tem até nuvem voadora no bagulho, mano. O Poema usa uma nuvem voadora. Meu Deus do céu, como é que eu não ia gostar de Yu Yu Hakusho? O Poema usa uma nuvem voadora, cara. É tanta coisa que tomara que eu não esqueça de nada. Bom, enfim, termina o torneio esse aí do Toguro.
E eu só vou dizer que o irmão, eu esqueci o nome, ó, tá vendo, ó? Eu esqueci o nome do cara. Esqueci, Shiku, Shizu, não sei. Tem um cara depois da outra saga que é Sensui. Tá? Então, assim, até os nomes são meio parecidos. Mas esse nossa, que palavra difícil. Não sei falar. Idealizador, isso. Aí, ele nem é o cara que fez o torneio, ele só era o cara que mais tinha grana ali, acabou matando todo mundo e ficou dono do torneio, mandando ali, né? E o Toguro, ele era um cara igualzinho o Saitama. Ele queria encontrar alguém mais forte. É o que ele queria. O cara era tão forte que ninguém arranhava. E isso aí também ficou meio paia, depois vocês vão entender. Aquele cara morre lá, mas alguém ficou vivo nesse torneio. Alguém. Tem uma bomba atômica e alguém ficou vivo ali e herdou a vontade do cara de fazer os buracos lá. Inclusive é o tema da próxima saga. Na próxima saga a gente descobre que existem rankings de demônios. E eles conseguem qualificar esses caras pelo nível de Ki. Nível de Ki. Eles conseguem verificar os demônios. E depois, eles até na saga final, eles medem o Ki dos caras, né? A energia astral ali, espiritual. Eles medem com um aparelho para saber a força. Cara, é muito Dragon Ball, cara. Que maravilhoso isso. Eles medem a energia dos caras com um aparelhinho igualzinho o Scouter, aquele lá. Eles conseguem esconder a presença do Ki ali. Não, é igualzinho. E a gente descobre que tem do nível A, quer dizer, D, C, B, A e S. São os níveis desses demônios. E esses demônios não podem passar para a Terra. Porque lá, 1000 anos atrás, acho que foi, eles fizeram um acordo que os demônios não podem mais. Quer dizer, nem foi feito um acordo. Foi feito um acordo, mas eles não respeitaram. Eles iam para a Terra e unificou tudo ali, sabe? O demônio era num lugar, o humano era no outro, e os... Como eu posso chamar, cara? Os anjos, que parecem os demônios, da dimensão espiritual lá, cada um no seu canto. Né? Mas aí acabou uma hora ali, todo mundo ficou convivendo junto, e os anjos ali, eu vou chamar de anjo porque eu não sei o que chamar, cara. Eles criaram uma barreira muito potente que impede que todos os demônios passem. Só que tem uma maneira de demônios mais fracos passar. Então ali do nível A e S, demônios não passavam. E os outros tinham que passar uma outra barreira. Então assim, nenhum demônio estava passando. E o cara que herdou aí a vontade do cara lá que eu esqueci o nome, ele tem uma equipe e essa equipe estava ajudando ele a abrir esse portal, o mais fraco ali, e ainda precisava ter o desbloqueamento da outra. Só que tava tudo indo pra merda, faltava 2 dias ali quando a gente acaba descobrindo isso. E a gente descobre que o Toguro era nível D, a força dele. D superior, tá? Pra ser mais claro. Quase C. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara. De certa forma isso é bom e ruim, porque descredibilizou o Toguro, né? O Toguro era um monstro, assim, praticamente invencível, tá? Ele morre até um pouco forçado, mas o Yusuke é fodão. O cara é foda pra um caralho. Então não vou desmerecer o cara também. Pode ir lá. E daí a gente tem aí a informação de que o Toguro era fraco comparado ao que vinha pela frente. E aí mistura muito, fica meio bagunçado, porque são pessoas. Né? O Toguro era uma pessoa. Só que é uma pessoa tão forte que acaba sendo classificado como um demônio. E esses outros caras que vêm também, depois vem um inimigo nível Esper, que é o Sensui. Eu nem vou falar dos menores ali. Aí agora vamos voltar lá pro Quabra e a irmã dele. Quando é aberto esse portal menor, começa a vazar monstrinhos ali. Monstrinhos nível vagabundo, mas começa a passar. E quando liberou essa passagem do inferno, digamos assim, pra Terra, com esses bichos, eles acabam despertando poderes nas pessoas. Aí todo mundo tem poder, vira uma zona. E nas 2 primeiras sagas, o anime tem um tom mais calmo, mais alegre. E das 2 sagas final fica bem terror o negócio, assim, bem sombrio. O anime fica escuro, né? Bem sombrio mesmo. Aí uma coisa que eu tenho pra criticar, que é a trilha sonora. Ela não é ruim, mas ela não é excelente. Ela tá no bom. Porque é como se fosse assim uma trilha sonora de suspense.
não combina muito. Agora, a trilha sonora da metade final ali, né, da metade final, é mais compatível, é mais terror e mais... Mas nunca chega a ser alegre esse anime, não tem momentos assim alegres da trilha sonora. E é meio repetitivo, sempre a mesma música, sempre a mesma música. E tem umas músicas meio estranhas, sabe? Um barulho esquisito, assim. São uns barulhos, não é nem uma música, é uns barulhos, parece que tem alguém ali fazendo uns barulhos com a boca, assim, uns negócios bem estranhos. Mas assim, eu achei boa a trilha sonora. Não achei excelente, como é em Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Ficou ali, ficou devendo essa trilha sonora, tá? Isso é culpa do anime. No mangá a gente nem imagina, né? Como é que esteja. Mas é culpa do anime. E aí o Quabra nasceu daquele jeito lá, sensorial, e manifesta a espada do nada, tira do cu. A arma dele é super forte também. E termina que o Quabra nem tem pai, mano. Ninguém sabe quem é o pai dele. E aí depois ele, na última saga lá, ele fica descartável. Eu, sinceramente, cagaram. O defeito grave dessa história é o que fizeram com o Quabra. Eu gostei muito dele. É divertido, engraçado, forte pra caramba. Mas ele fica muito defasado. Todos eles ficam muito defasados com Yusuke. E aí tá. E aí depois vem ele ter um brilho sobrenatural, que é uma aura Super Saiyajin, totalmente do Dragon Ball. E bom, daí a gente descobre que o Yasuke, ele é filho descendente de demônios. Ele tem uma mistura de humano com demônio. E aí eu não sei o porquê que o anime ali, a história explica o seguinte, que ele tem 100 gerações para trás, eram demônios e humanos. Só que daí cada geração pulava ali e saía uma pessoa especial. Uma pessoa com poder do demônio. E tem toda essa explicação e tal. E na saga final conta que o pai dele é o rei, um dos reis do inferno. Sabe? Ou ele pegou o poder porque era ancestral, ou porque ele é diretamente filho do rei do inferno, que é um demônio muito forte, que tá morrendo. Então, eu não sei por que essas duas explicações. Eu achei que ele é porque ele era descendente e caiu na geração dele ser ativado o poder do demônio, ele ativa esse poder e ele fica, meu Deus do céu. O cabelo dele cresce, muda de cor, ele fica todo cheio de tatuagem. Cara, meu Deus, é um momento épico, cara. Só que assim, depois do Toguro ali, a gente não assiste com a mesma vontade que era até ali, tá? É o ápice do negócio. Mas essa saga ainda dá um gás. A última saga eu não gostei. Achei bem fraca, bem enroxada. Lutas de pessoas muito importantes se desenvolvendo em uma luta só, em um episódio só. Não gostei, achei muito rushado. Cortou muitas lutas. Os nossos personagens ali, amigos, todos eles perderam. Ninguém ganhou nada. E achei meio assim, bem forçado, sabe? E a história termina de um jeito que fica inacabado. Eles têm 3 anos de paz só. E acabou. A gente não sabe o que continua ali. Fica só subentendido. Então podia continuar muito. Podia ter 200 episódios fácil. Aí bem mais desenvolvido, se tivesse um remake, ao contrário do que estão fazendo do One Piece, um remake que conte mais, sabe? Eu gostaria de ver. Não que eu não goste de muita luta no episódio, mas é que os episódios são muito curtos. Sim, eu digo. Cada saga tem o quê? São 112 episódios. Cara, aparenta assim que cada saga tem 20 episódios só. Tão puxado que é, mas é mais, né? Um pouco mais, assim. É uns 30 episódios cada saga. A última saga tem 12 episódios, cara. 12. Quer dizer assim, como assim, velho? Olha o que acontece na saga final. O que acontece? Eles arranjam uma desculpa bem esfarrapada no roteiro, né? Ah, eu esqueci de falar uma coisa do Yusuke no começo, cara. Falando em roteiro, nos primeiros sagas ali, ele faz tudo sem querer, chega a dar nojo. Parece que o roteiro vai pegando assim, tem uma hora que é pra ele ficar pequeno, ele cai numa poça d'água e enche de... do nada enche de musgos e folha dentro da orelha dele, ele não ouve o encanto, não fica pequeno. Ele, não ouvi porque encheu de coisa na minha orelha. Não, cara, eu pensei que ia ter alguém... Vocês vão entender. Eu pensei que alguma coisa ia explicar pra pessoa. Não. Ah, tá bom, tá. Ele é muito sortudo. É tudo na sorte. Tudo que ele faz é na sorte. E aí, lá na frente, a gente descobre que o pai dele tá dentro dele 100% do tempo. E aí, em vez de explicar que o pai dele que fez isso, que encheu o ouvido dele, mais outras vezes que salvou ele de várias coisas, não. Eles perderam essa chance. Por quê? Porque perder de linkar essa história ia ser bom, não ia ficar com ponta solta. Não, mas ele é muito sortudo, tudo dá errado, mas dá certo, sabe? Mas tudo bem, né? Não vou deixar de gostar do anime por causa disso.
São só coisas ali no começo que irrita mesmo, assim, oh meu Deus, é muita sorte, sabe? Parece que o roteiro tava defendendo o cara o tempo inteiro. Foi o que aconteceu, né? Enfim, aí lá no final eles arranjaram uma desculpa para o Riei, que é um dos amigos dele, que eu ainda não falei até agora. O Riei, ele é praticamente um demônio. Ele se classifica como demônio, mas ele não é. Ele é filho de humano. Ele é filho de humano e eu não me lembro se fala do pai dele. O cara não fala do pai de ninguém, cara. Então temos o Riei, que é um personagem que fica ali como se ele fosse o Vegeta, tá? Temos ali o Goku, que é o Yusuke, o Cobra, que é o Kuririn, né, o amigão dele ali, que na verdade no começo eu nem achei que fosse ser amigo, era tanta rivalidade que foi top. E o Riei, ele é como se ele fosse o Vegeta, ele é aquele cara muito forte, ele é o vilão, mas ele vem e ajuda, sabe, ele dá umas ajudadas, vira amigo, ele acaba virando amigo e se impressionando com isso, igual o Vegeta faz. E temos o Kurama, que é como é que é o nome do cavaleiro, cara? Esqueci, o Shun. Ele é o Shun. É uma mistura do Shun e o Kakashi do Naruto. Ele é aquele cara mais sério e ele é a raposa de 9 caudas. Ele é... Eu não sei se pode chamar ele de um demônio, porque ele estava na dimensão dos demônios. Inclusive é Makai o nome, igualzinho Dragon Ball. E ele nessa dimensão Makai, ele acabou fugindo de um caçador na forma raposa, veio para a Terra e acabou entrando numa mulher parecendo, dá a entender que é como se fosse Maria, sabe? Maria e Jesus. Do nada ele entra assim, pum, tá no colo dela. Foi que deu a entender, ele chega e entra na barriga dela e pum. Né? O pai ali, o José, não fez nada. E aí, ele ressuscita ali, ele vira um bebezinho como Minamino. Não sei como é que eu lembro desse nome. A maioria dos nomes do negócio eu não lembro, cara. Que nem ali os reis, os 3 reis do submundo ali, do Makai. Os 3 que controlam o inferno. Tem o Raizen, que é o pai do Yusuke. Achei meio forçado. Ele assim, do nada é o pai do cara. E a mãe dele é uma mulher lá, venenosa, cheia de cobra, cheia de veneno, cheia de poderes de cobra. Que o Yusuke não expressa nenhum poder disso. E dessa união dos dois, ali, né, meteram ali, saiu o Yusuke. E aí depois não tem ele voltando pra Terra e a mãe dele dizendo não, eu ser adotado. Não tem nada disso, tem muita coisa que não explicou. Falta muita explicação, muitas coisas a gente deduz, mas não dá pra saber se a gente tá certo. Muitas coisas são deduzidas nesse negócio. Também não gostei. Podia usar ali, cara, 10 minutos no episódio, meio episódio, pra explicar certas coisas, pra ficar mais explicadinho. Não, mas a gente deduz tudo, nem o Cobra dele. Ah, tá bom, ele nasceu assim, tá bom. Só ele e a irmã dele. Aí depois tá todo mundo, vem com um monte de poder, todo mundo despertado. E aí a mestra Genkai, que é ressuscitada do nada também, que ela morre. Aí ela passa a força ultimate lá pro Yusuke, força suprema. E aí ela passando essa força suprema pro Yusuke, depois se perde totalmente. Isso também achei desnecessário, porque depois ele consegue ativar o poder do pai dele lá no corpo dele e vira um diabão dos infernos. Então, mas tá bom, pro roteiro continuar, essas coisas são ótimas, né? São boas. Mas aí o nome de algum outro. Shin? Eu não lembro, cara. Eu sinceramente, eu acabei de terminar de ver. Terminei ontem. E eu não sei o nome dos outros. Não lembro, não é marcante, fica poucos. Eles citam poucas vezes essas pessoas. Pô, 12 episódios da saga final, cara. Que isso? Aí tem um torneio igualzinho Dragon Ball, que é um torneio gigantesco, talvez até o maior de todos. Tem 6.000 participantes. Isso tudo é resolvido em 12 episódios. E todo mundo que a gente gosta do anime, ele perde. Eu esqueci de falar do Kurama. E aí o Kurama, ele é bem legal, assim, tem cabelo vermelho e ele usa plantas para atacar. Ele controla plantas, é uma coisa bem diferenciada. O corpo dele é plantas. Mas ele vira a forma Kyuubi depois, ele muda a cor do cabelo, fica branco, cinza, assim. Top demais, muito poderão de personagem. E ele é bem afeminado, assim. Então, ele é inteligente, sábio, muito inteligente. Tipo Kakashi, assim, meio que um líder deles ali. Mas ele tem também o lado Shun dele ali, o lado afeminado. Mas no final eles confundem o Shun e o Kurama como namorada do Kuwabara. Meu Deus, que vergonha. No último episódio. Isso aí até que não né? Foi bem rapidinho, foi até engraçado de ver. Mas ele bem afeminadinho, sentadinho assim, né? Não sabia que tava com a sua namorada, tá bem engraçado.
E aí eu achei que ia ter mais partes engraçadas. Tem, sabe? Que nem o poema. Mano, ele é muito engraçado. Tem um diabão que assistiu dele ali, um diabo. Ele sai fora, diabo. Cara, a dublagem é boa demais. Ele chama ele de Trapzomba também pra zoar ele. Palavra que eu quase nunca ouvi na vida. A dublagem também, né? Se puxa, espetacular. Faz a gente rir muito ao dos momentos. O poema é um dos melhores personagens. Eu sempre xingando esse diabo dele, sempre uma dublagem perfeita. E ele se caga de medo do pai dele. Todo mundo se caga de medo do pai dele. O pai dele tem uma imponência assim muito top. E no final o Yusuke ainda. O Yusuke não. O Yusuke Urameshi. Ele. É que eu falei Yusuke, né? O certo seria Yusuke, que nem o Sasuke. Mas o Yusuke Urameshi, como eles chamam na dublagem diretamente, toda hora, ele acaba virando inimigo do plano astral ali, do plano espiritual. Porque ele é um demônio. E ele é um híbrido. E ele tem ali uma latência muito forte, que inclusive é mandado às Forças Armadas Ginyu atrás dele, né? Outra coisa de Dragon Ball. Eles só não falam Ginyu, mas é uma Força Armada. E esses caras são fortes, mas quando eles vêem o despertar do Yusuke, eles simplesmente, vão embora, cara, deita o cabelo, senão já era, o trator vai passar por cima. Carregam perna abaixo. E esse Sensui também, um cara que tem 7 mentes, é um cara bem legal. Então assim, é um vilão muito bom, mas a saga final, puta merda, eu achei muito fraca. Nossa, fraca de verdade. E aí o Yusuke, até no final, ele muda de roupa, fica com uma roupa branca, semelhante à roupa do Dragon Ball GT do Goku, né? Ele fica com uma roupa mais solta, assim, mais... Ele muda bem o estilo dele, e ele é o idealizador do torneio. Agora eu falei rapidinho a palavra, né? Ele é o idealizador do torneio, e ele acaba perdendo, sabe? Ele toma uma surra lá, ele fica desmaiado um tempão lá, e eu não gostei muito. E não é porque todos eles perderam que eu não gostei, é o ruxamento. Aí teve um motivo pro Riei tá lá com eles. Ele tem lá, do nada, o Riei ele tem uma grande história com um dos reis. O Kurama tem uma grande história com outros reis. E o Yusuke tem uma gigantesca história com o pai dele. Só que essas outras histórias deles ali é resolvida em 2 episódios por aí. Um deles conversando, e nem é o episódio inteiro, e outro deles lutando, sabe? Agora, o Yusuke não, tem todo ali, né? A gente vai vendo, conforme vai passando, a gente vai percebendo que ele tem uma coisa estranha, que ele... Inclusive, ele é controlado pelo pai dele na terceira temporada, terceira saga, que ele não gosta, ele fala sempre que quer ir atrás dele. E aí tem uma guria que gosta muito dele, a Keiko, e ele sempre deixando ela de lado, isso me irritando, sabe? E aí depois no final ele promete que vai voltar depois de 3 anos pra se casar com ela, e ela fica cada vez mais bonita, sabe? No final não cansam de mostrar os ângulos dela, que ela tá com um corpão já assim. E eu pensando, caramba, ela teve que dar um beijo nele, porque senão, meu Deus, cara, que penitência. Daí tá, eles falam que vão casar lá, mas acaba o episódio eles brincando na praia ali, sabe? Então, eu não sei se o anime corta algumas coisas. Eu já vi ali na questão da morte da velha Genkai, tem assim, bem uma vírgula de diferença ali da história, mas é a mesma. Então, do restante, eu realmente não sei se tem outras explicações melhores aí, mas acredito que não tem, porque eu vi que o mangá é bem pequeno. Então, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, até com um vídeo acho que até maior do que eu imaginava. Eu agradeço demais ao Zé aí pelo pedido. Se alguém quiser fazer o pedido, vem conversar comigo que a gente combina um valor e eu trago para vocês aqui. Eu gostei muito de fazer assim, fazer o que vocês querem que eu assista, sabe? Eu adoro fazer isso. E assim eu já vi um negócio que eu sempre quis ver. Mas ia deixando, um dia eu assisto, um dia vai dar tempo. E hoje em dia eu ando muito ocupado, cara, 3 canais, é muita coisa para fazer. E esse canal aqui, do Mito TV, ele é o canal que mais demora para fazer conteúdo. Principalmente quando eu pego um anime, assim. Agora eu tô zerado, sem nenhum conteúdo. Quem me pediu, eu já vou. Em off, quando eu não estiver em live, eu vou estar ali, sempre vendo para poder dar um pauleirão, né? Eu não sei quanto tempo eu demorei para ver, mas acho que eu demorei um mês, eu acho. Não sei. Eu realmente não tive essa noção do tempo. Mas eu fiquei doente, não consegui prestar atenção nos episódios, fiquei doente, fiquei uma semana doente. Teve muito jogo lançamento, então assim, eu fiz um milagre aqui, espero que o Zé tenha gostado do tempo e do vídeo, o que mais interessa é o que ele achou do vídeo. Comenta aí, né? O que achou do vídeo, as pessoas o que acharam também. Eu não sei se faltou alguma coisa para me falar aqui, mas eu adorei. Mesmo com essas minhas críticas aí, eu gostei, tá? Gostei bastante. E eu só achei assim que faltou coisa. Muito rushado. A melhor luta ali é a do Sensui e do Toguro, que é as que demora mesmo ali assim.
5 episódios, Demon. É boa pra caramba. Mas eu acho que faltou, e o que fizeram com o Kuwabara eu não perdoo, porque era um cara muito foda. Então, pra mim, já entrou nos melhores animes que eu já assisti, mesmo com as minhas críticas, igual eu tive crítica pra Dragon Ball, tive crítica pra Naruto, mas adorei. Tá ali junto, né, os três. Se alguém me perguntar, fala um anime bom, Yu Yu Hakusho, Naruto, Dragon Ball. Aí tem os vídeos se vocês quiserem ver aqui, né? E quem quiser que eu veja outro anime aí, já sabe como fazer, tá? Vou finalizando por aqui, espero que eu não tenha esquecido de nada, e fui!